E aí, galera? Vocês estão bem? Espero que sim. Graças a Deus, tudo legal aqui comigo. Vamos partir para a destruição. A última parte, digamos assim, das videoaulas sobre integrais. Continuar umas regrinhas ali, uns exercícios e aplicações. Vamos nessa? Safadinhos. Essa é um tipo de situação que é muito legal para a gente usar as integrais. Calcular a área da figura compreendida entre a parábola y igual a x ao quadrado e a reta y que é igual a 3 menos 2x. Nessa situação, pessoal, quando você quer achar a área entre uma coisa e outra, é legal você saber o que acontece com essas duas funções. A gente não vai avançar muito nisso aí, não vai chegar muito lá com propriedade, com profundidade, mas assim, essas duas funções a gente consegue até fazer um desenho básico delas aqui, ó, para vocês entenderem. X ao quadrado é uma das funções mais legais que tem, se vocês olharem aqui, ó, 0 ao quadrado dá 0, né? Tomara que vocês enxerguem esses quadriculadinhos que eu deixei aí, tudo certinho, tá? Mas daqui, ó, 2 ao quadrado vai dar 4, tá vendo? Essa é a função 3 ao quadrado dá 9, essa é a função x ao quadrado, tá bom? Fiz ela de vermelhinho aqui. Agora, vamos pensar nessa outra função que eu vou mostrar de azulzinho. Até mudar a cor do comentário aqui para ficar azulzinho também. Ó, azulzinho. Grande coisa. Mas tá, vamos pensar aqui, ó. Quando o x é 0, aqui vai dar 3. Então, tá vendo? 1, 2, 3. Aqui é 3, tá bom? E quando x é 1, por exemplo, você vai fazer 3 menos 2, que dá 1. Olha, já tem um ponto de coincidência. Você pode até ir encontrando outros pontos da reta, de repente vai dar certo. Ó. Pela previsão, menos 1. Quando x é menos 1, tá aqui, ó, menos 1. Menos 1 vai dar 2 aqui em cima, 2 mais 3, 5. Esse aqui é o 5. Então, olha que legal. A reta já vai surgir aqui, ó. Vai surgir bonitinha a reta aqui. Provavelmente aqui ela vai ter um outro ponto aqui. E eu acredito que esse aqui vai ser o ponto que ela vai encontrar lá a outra parte da parábola. A gente precisa descobrir nessa brincadeira onde é que essas duas funções se encontram. É muito fácil, gente. Como é que você sabe quando duas funções quaisquer se encontram? Você iguala as duas. Iguala. Iguala aqui, ó. Essa parte a essa. Fechou. Tá vendo? 3 menos 2x que é igual a x ao quadrado. Iguala, iguala e pronto. Beleza? Joga todo mundo para um lado só. Tá vendo? X ao quadrado, o 3 passou negativo e o 2 eu mandei eles para cá. Ó. Isso aqui é uma função de segundo grau. Eu resolveria pela soma e produto. Eu quero achar dois valores que a soma dá esse número aqui com sinal trocado. Ó. Ah, safadinho. Quando vocês multiplicarem os mesmos valores, vai dar esse cara aqui, que é menos 3. Então, pense aqui, ó. Que números eu colocaria aqui? Eu faço sempre a multiplicação primeiro, tá? É o meu jeito, moçada. Quem faz de outro jeito, chega na mesma resposta, é importante. Então, aqui, menos 3 e 1. Menos 3 e 1, se eu multiplicar, dá menos 3. E quando eu somar menos 3 com 1, dá menos 2. Eu já meio que sabia, vocês também já meio que sabiam, porque o lugar de encontro dessa reta com a parábola é o 1, tá vendo? Já tinha visto esse valor aqui. E esse aqui, que é o menos 3. Agora, olhem só, como é que eu acho a área que está entre uma e outra? Como acho a área que está entre uma e outra? Fica fácil. Vocês estão vendo aqui? Olhem direitinho aqui essa área. Ó. Eu vou pintar ela agora para vocês verem. Tá vendo? Essa é a área que está entre uma figura e outra. Então, a gente precisa saber onde elas se encontram para definir aonde que vai ter a área. Uma das formas mais legais que tem para fazer isso, vocês estão vendo que não é uma área convencional, não é uma área reta e tudo mais. É a gente construir a integral. Certo? Ah, professor, mas o senhor ensinou a integral que vai daqui até o final. Mas olha só,
Se você entender que essas duas curvas elas estão aqui posicionadas em relação ao eixo Y, essa região que eu estou querendo verdinha é a região em que a reta é maior do que a parábola. Concordam comigo? Pensa bem, ó. Se a reta está acima da parábola, ela é maior. Então a gente pode construir isso com uma integral de uma vez. Olha que legal. É pegar a reta, tá vendo? Ó? A integral que vai de menos 3 a 1. Por que menos 3 a 1? Porque eu quero a integral que vai daqui para cá. Você poderia fazer a integral da reta, todinha, só da reta, todinha, só da parábola, mas você ia precisar subtrair depois. Porque a reta, por exemplo, ó, tem esses lugares aqui que a parábola não tem, tá vendo? Ó? Então você ia precisar subtrair. Então a forma mais legal e direta para fazer isso é já subtrair aqui, assim, dentro da integral mesmo. Ó. Então 3 menos 2x, por que ele está primeiro? Porque a reta é maior. Se eu quisesse um lugar onde a parábola é maior, eu teria feito a parábola primeiro. Esse menos é da diferença, porque eu quero achar essa área que está entre uma e outra. E o x ao quadrado é a parábola. Ou seja, a reta é maior do que a parábola, eu faço a integral da reta menos a parábola. Então, olha que legal. Distribuição completa. Né? Vamos lá. A integral de 3 é 3x. Perfeito? A integral de menos 2x, soma 1 lá em cima, vai dar x a 2 dividido por 2. Esse 2 com o 2 da integral cancela, fica só o x ao quadrado. Ah, professor, bateu aquela dúvida. Então, deriva isso aqui para ver se dá esse. Ó. Se der, fechou. Certo? E esse aqui, x ao quadrado, quando eu integrar, vai dar x ao cubo dividido por 3. Aí você faz isso variar de menos 3 até 1. Pronto. Ó. Primeiro x vale 1. Certo? Sempre esse carinha de cima. Todo mundo valeu 1. Menos, agora o x vale menos 3. Tá vendo? Devagarzinho. Ó. 3 vezes 1, 3. Menos 1 ao quadrado, que vai dar 1, vai dar menos 1. E 1 ao cubo dá 1. E esse menos já era daqui. Lembra que esse menos é do processo da integral. Põe um parêntese e tudo, porque eu vou ter que trocar o sinal do que vem aqui. E agora, menos 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 3 ao quadrado dá 9, com esse sinal de menos continua menos. E menos 3 ao cubo vai dar 27. Vai dar 27 sobre 3. Negativo daqui com negativo daqui vai dar mais. Vocês estão vendo aqui, ó, que aqui 27 por 3 vai dar 9. 9, 9, 18. Pá, já fiz aqui uma associação. Ainda deixei o 27 por 3 aqui, mas se quisesse colocar um 9 aqui, já cancelar um 9, cada um tem um jeitinho de fazer, tá? Mas aqui, ó, 3 menos 2, 1, menos 1 terço. Esse menos trocou o sinal do menos 18, que ficou mais 18, e trocou o sinal do 27 terços, que deu menos 27 terços. É 9 isso aí, tá? Podia colocar direto, certo? Juntei as frações, ó. Juntei as frações e juntei os números que estão sozinhos. 3 vezes 20 vai dar 60, menos 28 vai dar 32 sobre 3. Então, a área entre as duas figuras é 32 sobre 3. Só tem um cuidadinho aí, parte para a destruição. Vamos lá. Quem quiser um valor aproximado, 10,66. Eu não acho necessário não, mas 32 sobre 3 para mim é a resposta linda, maravilhosa. As integrais indefinidas, a gente pode acelerar muito a continha, né? Aqui, gente, quando você encerrar isso aqui, você tem que colocar um mais c, porque se a integral ela é indefinida, ela vai ficar esperando, digamos assim, o valor de x e a constante para saber a área, certo? Então, ela vai dar uma outra função. A integral indefinida dá uma outra função. Vamos lá. 5x à quarta. O que você faz? Deixa o 5 primeiro e o x à quarta vai virar x à quinta sobre 5. Menos 8x ao cubo. Deixa o menos 8 e o x ao cubo vai virar x à quarta. Lembra? 3 mais 1, 4 e divide por 4. Deixa o 9. O x ao quadrado vira x ao cubo sobre 3. Deixa o menos 2. O x sozinho vai virar x ao quadrado sobre 2. Eu estou usando a mesma regra. É de somar o expoente mais 1 e essa soma você colocar embaixo.
O 7 vai ganhar um 7x. Tá bom? Se quiser colocar o C aqui, coloca. Se não quiser, deixa ele, mas no final tem que ter. Não, aí eu desconto ponto. Se eu estiver corrigindo. O cara não colocou a constante ali, eu sei que diabo tá ali. Põe o C. Pronto, aqui parte para a eliminação. Ó. 5 por 5 morreu. 8 por 4 vai dar 2. 9 por 3 vai dar 3. 2 por 2 morreu. 7x mais C. Isso aqui, então, é a integral definida dessa função. Tá vendo? Uma função bizonha, mas que a gente destrói de forma linda, maravilhosa, bonita. Beleza? Próxima vítima. Ixi, esse aqui já dá aquele frio no bucho. Ih, professor, já começou a complicar. Minha dica. Se você vê que tem x no primeiro, no segundo e até nesse termo, ó, mesmo que você faça a distributiva, eu indico vocês a transformarem tudo em expoente fracionário, tá? Eu faria isso e eu vou fazer, na verdade. Safadinho. Ó, raiz é x a meio. Aqui é x e o x a menos 1. É isso. O cara fala, professor, mas aqui dentro não seria o log natural? Sim, mas aqui ele está multiplicando uma raiz por ele. Ó. Então vai ficar raiz de x sobre x. Depois a gente vai ver os processos, né, métodos que a gente chama de integração. Aí vocês vão ver umas outras formas para fazer isso. Mas no caso aqui, só com conceitos simples das regras, eu faria isso. Ó. X vezes x a meio vezes 1, x a meio vezes x menos 1. Tá vendo? Meio mais 1 vai dar 3 meios e meio menos 1 vai dar menos meio. Para os infiéis, ó, eu botei a minha carinha de pensador aqui. Ó, meio mais 1, tá? Faz aquela regra, ó. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Certo? Pronto, ó. Quem tira o mínimo dá isso aqui, ó. 2 por 1, 2 vezes 2, 3 meios. E esse outro aqui, ó, meio, tá vendo? Repete a base e soma os expoentes, concorda? Então, meio menos 1, você faz, ó, 2 vezes 1, 2, menos 2, né? Menos 2 mais 1, menos 1. Beleza? Só para os infiéis. Aqueles que já sabem, já. Pau na máquina. Bom, vou apagar a minha carinha. Mas agora, olha como ficou legal. Vou apagar essas setinhas também. Olha como ficou legal a integral agora. Porque essas duas coisas eu consigo fazer rapidão, rapidão, rapidão. A integral de x elevado a 3 meios. É só você somar 1 aqui em cima. Vai dar, né? Pensa comigo. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Certo? E a divisão tem que ser por essa mesma soma, gente. Ó. O que está aqui em cima, você repete na íntegra aí embaixo. E x elevado a menos meio. De novo, você vai somar um 1 aqui e vai depois dividir pela soma. Tá aqui, ó. Vai fazendo aqui bonitinho, ó. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então, lá em cima vai ficar 5 meios. Embaixo também 5 meios. Você vai fazer aproveitar a mesma conta. 2 vezes 1, 2, menos 1. Meio, vai dar 1, né? Lá em cima. Sobrou meio aqui embaixo. Inverte essas duas frações, para ficar mais legais. Acabou, ó. 5 meios virou 2 quintos. E meio virou 2 x elevado a meio. Se quiser, a partir daí... Ah, professor, tinha uma raiz no começo. Então, você pode transformar isso aqui em raízes agora. Ó. Por exemplo, isso aqui é a raiz quadrada de x à quinta. E o outro é a raiz quadrada somente de x. Certo? Ah, professor, isso aqui eu ainda posso modificar alguma coisa? Pode. Mas aqui coloca C aqui e vai ser feliz. Pronto? Essa é a integral indefinida desse monte de coisa que está aqui. Beleza? Tem mais uns aqui. Vamos lá. Ai, meu Deus, já dá aquele frio no bucho. Gente, muita calma nessa hora. Parte para a destruição, devagarzinho e pá. Aqui eu vou fazer semelhante ao outro, só que lá era uma multiplicação, aqui é uma divisão. Mas eu vou pegar essa fração e vou separar o denominador e vou fazer ele como se fosse para duas frações. Vocês estão vendo que eu posso agrupar todos esses t num caminho só? Se eu fosse procurar um método aqui para integrar isso aqui, ia demorar mais. Junto todo mundo aqui então, ó, né? Junto, de boa. O 5 eu tirei fora porque ele é uma constante. T2 que já estava aqui, vai dividir por t elevado a 4 terços, repete a base, subtrai os expoentes. Ó. O 7 é uma constante, eu tirei, e o t elevado a 4 terços, eu só subi ele aqui para cima.
Vocês estão vendo como a integral aqui já ficou mais camarada e aqui também? Hã? Se você faz 3 vezes 2, 6. 6 menos 4 dá 2 terços. E o outro é só repetir. Pronto. Como é que eu integro esse monstrengo horrível? Fácil demais. Soma 1 lá em cima e divide pela soma aqui embaixo. E o 5 que estava lá fora é uma constante. Como é que eu faço esse outro? O 7 que estava esperando continuou. T elevado a menos 4, 3, soma 1 e divide pela soma com 1. Fácil, gente, a fração, ó. Fácil, fácil mesmo. Vai partindo para a destruição aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Então, eu teria t elevado a 5 terços e a divisão é também por 5 terços. Aqui, ó, 3 vezes 1, 3. Vai ficar menos 4 mais 3 é menos 1. Então, menos 1 terço em cima e menos 1 terço aqui embaixo. Inverte essa fração multiplicando, vai ficar 3 quintos. Vocês estão vendo que esse 5 com esse 5 vai morrer. Inverte esse aqui multiplicando, menos 3, o inverso de menos 1 sobre 3 é menos 3, né? Ó, eu vou fazer aqui só para... Você podia fazer direto, 3 vezes 7, 21. Tá bom? E aí, pronto, ó. Aqui ficou 3t elevado a 5 terços, e aqui menos 3 com 7 vai dar menos 21, t elevado a menos 1 terço, e só. Aqui não tinha raiz, então eu não preciso converter em raiz. Do jeito que está o enunciado, eu pratico a resposta. Legal? E C. E fecho o pacote. Não é tão feio assim, né? Mas no começo assusta. Vamos lá, tem mais. Ah, Jesus, lá vem as trigonometria. Gente, regra. Pega a regra e olha. Opa! Tem uma regra perfeita com isso aqui. Tem uma derivada. Quando você deriva um valor da secante vezes tangente de x. O 3 é uma constante. Então eu tiro ele fora. O 5 é uma constante. Eu tiro ele fora. Aí você olha, procura na regra, cara. Deixa ali do ladinho, sério, a regra. Pega a capa do livro. Né? Meu livro de cálculo está aqui. Eu mostro para vocês. As regrinhas. Vocês estão conseguindo ver. Tem um monte de regras. As regras estão aí para a gente usar. Então, recorre à regra. Isso aqui tem uma integral conhecida, que é a secante de x. E cossecante ao quadrado também tem uma integral que é menos cotangente. Pronto, ó. Esse menos vezes esse vai dar mais. Vai ficar isso aqui mais c. Se já tem a regra, você vai sofrer para quê, peste? Usa a regra e vai ser feliz, safadinho. Pronto. Tem mais uma aqui, ó. Tem um 2 ali, aí lascou esse 2 aqui em cima. Mas também você procura uma regra. Tem uma regra que usa exatamente o que está aqui dentro. Vou lembrar ela aqui para vocês no cantinho. Mas põe a regra do lado. Tá? Põe a regra, pega a regra. Se não achar na internet, eu deixo aí à disposição de vocês um PDF, alguma coisa com essas regrinhas. Tá? E aí, pronto. Ó. Isso aqui, a integral disso é o arco tangente de x. Vocês estão vendo que o 2 ficou lá fora de bobeira? Ele não é constante? Tira ele. Olha como ficou legal. Como isso aqui é integral, é arco tangente, então esse aqui ficou 2 vezes arco tangente de x mais c. Gostaram? Tem que praticar, moçada. Eu fiz bastante aí, pelo menos uns 10. Tem aí para trás ou no vídeo anterior. Certo? Mas tem que praticar. Olha, deixa a folhinha, as regrinhas ali do lado e vai mandando bala. Olhou, tem uma regra, já aplica. Se não tiver, você vai precisar remoer um pouquinho com ele. Tá bom? Vamos lá, tocando o barco. Para as aplicações, eu queria mostrar para vocês umas situações. Mas, geralmente, a termodinâmica, que é um conteúdo que está ali sempre presente na física e na química, ele tem um conceito de trabalho mecânico. Nesse caso aqui, ele está aplicado a um sistema que tem um gás aprisionado, um fluido, geralmente. É um gás, um líquido, alguma coisa ali aprisionada. Independente da área, quando você aplica uma força e faz essa força se movimentar em uma direção, a gente consome energia, digamos assim, e essa energia é representada pelo trabalho, que em inglês é work.
Então, nos livros de cálculo, nos livros aí de nível superior, trabalho é um Wzinho. Beleza? Se a gente pensar direito aqui, ó, F é a força e D é a distância. Nessa estrutura, é como se a gente usasse uma tampa, né, ó, essa força movimentasse essa tampa pressionando o gás. Então, a distância que ela andou aqui no eixo Z, tá vendo? Ó? Foi mais ou menos o que eu fiz aqui para bater com o que está aqui na descrição. Então, eu digo que o trabalho, ele é a área, ele é a relação entre a força e a distância. Quando a gente põe o gráfico, digamos assim, junto, né? Pornográfico às vezes dá duplo entendimento, mas quando a gente põe aqui o gráfico e a gente passa a entender que uma força ela pode ser variável, fica muito claro que o que está aqui embaixo é a integral. Então, nós precisamos dessas medidas, que são a distância, ou é a distância percorrida. E a gente vai fazer uma integral para resolver uma situação semelhante a essa. Vamos lá para o exemplo? Então, tá aí, ó. Um objeto é empurrado na direção Z por uma força de acordo com a relação F, que é igual a AZ mais B, onde a constante A vale 300 newtons por metro e a constante B vale 500 newtons. Encontre o trabalho realizado para mover o objeto de 0 até 10 metros. Caros coleguinhas, olha que bonito isso aqui. Primeiro você tem que pensar na função. O A é essa constante que já estava aqui, eu aproveitei ela. E o B também é uma constante, eu só substituí, tá vendo? Eu peguei esse molde aqui da função e substituí, certo? O que ele está pedindo para nós? Então, direto na lata, ele quer a integral dessa força, que é uma função pela distância, entre 0 e 10. Olha que bonito, que emocionante. É isso. Eu quero a integral quando a distância varia de 0 a 10, de 300z mais 500. Como é que eu calculo isso? É muito fácil, né? Como é que eu faço a integral de 300z? Vai ser 300z ao quadrado sobre 2. Lembra? A variável não é z? Então, você soma 1 em cima. É 1 já, vai ficar 1 mais 1, 2, divide por 2. E aqui, 500. Como é que eu faço a integral de 500? É 500z. Quem está sozinho, ganha a variável. Pronto. Usa agora os limites. Ó. Substitui primeiro o z por 10 e depois substitui ele por 0 e lembra, por favor, de subtrair. Então, fica assim, ó. 300 por 2, eu já deixei 150. 10 ao quadrado vai dar 100 vezes 150, vai dar 15.000. E aqui, 500 vezes 10 dá 5.000. O restante, nem vou perder tempo aqui, porque vai dar tudo zero, concorda? Quando você vai aplicar tudo isso para zero, vai ficar zero aqui onde tem o z e zero aqui, tá vendo que vai dar tudo zero? Então, o trabalho realizado foi de 2.000 joules. O cara fala, professor, mas uma funçãozinha fácil dessa dá para fazer de outra forma, não dá? Dá. Mas se você entende que a mecânica por trás disso, a mecânica até ficou, né? Uma piada inteligente. A mecânica por trás disso é integral. Olha só que interessante que ficaria. O gráfico é esse aqui, ó. Ele começa de 500 e ele sobe quando eu tiver em 10 metros, eu já vou precisar aplicar uma força de 3.500. Ó. E isso aqui é uma reta. Vocês estão vendo que o que nós fizemos aqui foi calcular essa área. Como é que eu calculo essa área? E ela é igual ao trabalho. Tá? A graça da coisa vem quando a função ela é curva, assim, que aí você, manualmente, você não tem condição, precisa da integral. Mas olha, isso aqui também serviria para responder. Aí você faz aqui, ó, base maior mais base menor vezes altura sobre 2, que é a área do trapézio. A base maior é 3.500, é isso aqui. A base menor é 500, que é isso. E a altura é 10. Quando você faz 3.500 mais 500 dá 4.000, vezes 10 dá 40.000, por 2 dá 20.000 joules. Só para ilustrar, beleza? Mas olha a relação. Tem um produto, força vezes distância. A área que está abaixo desse gráfico, força vezes distância, é o trabalho. Não é legal? Vamos para mais um. O outro conceito, então, para encerrar os nossos vídeos de integrais,
calor transferido durante uma mudança de temperatura. A capacidade térmica ó, é definida como? Então tá aqui, ó, capacidade térmica tá ali bonitinho, né? O calor transferido. Todos esses valores aqui são infinitesimais, quer dizer que você está procurando a menor parte possível do calor que influencia na temperatura, certo? Ou vice-versa. Beleza? Então aqui, ó, eu já acabei de falar, mas eu tinha escrito que tinha esquecido que eu escrevi aqui. São valores pequenos. Eu quero saber qual é a menor mudança possível de temperatura que aumenta ou modifica a mudança de calor. Quando você coloca essa construção e você usa a integral, você está vendo que o infinitesimal aqui é representado por um diferencial. Como é que eu elimino um diferencial? Usando a integral. Lembra da relação inversa? Então, agora sim, a quantidade de calor ela tem a ver com a diferença de temperatura. Certo? C, esse C grandão aqui é a capacidade térmica. E a capacidade térmica é uma coisa única de cada substância. A capacidade térmica da água é uma coisa, do ferro é outra, do aço é outra, do oxigênio é outra, e por aí vai, que mostra mais ou menos como é que esse material transfere calor. Tá bom? Mas assim, não é minha praia não aprofundar esse negócio, mas fica aí para interpretação de vocês. O C é uma constante, então se você integra isso aqui, vai dar T, vai ganhar o T aqui do lado, de presente, e variando de T2 até T1. Então, geralmente, nos livros, por exemplo, de física ou de química, eles vão chegar nessa fórmula, e às vezes a galera não sabe como é que chegou lá, né? Mas a estrutura está mostrando uma integral. Tá bom? Integrar é essa relação aqui, ó. Capacidade térmica e temperatura estão multiplicando. Então, a área que tem abaixo do gráfico da temperatura com a capacidade térmica é a quantidade de calor transferida. É legal? Vamos fazer um exemplo e fechar o vídeo aqui. Vamos lá. Ah, tá. Aqui, a variação de temperatura, né? ΔT. Vamos. Então, tá aí a situação, né? A capacidade térmica molar, ou capacidade térmica por mol de vapor de água, a pressão constante de 1 atm é dada por esse monte de coisa aqui. Eu deixei as unidades aqui, mas se preocupe com isso não. Na conta a gente vai interpretar as unidades no final, certo? Espero que eu consiga fazer com propriedade. Mas está aqui, ó, você está vendo que a capacidade térmica é dada por uma equação que depende da temperatura. Então, opa, acabamos de falar do conceito, né? Capacidade térmica vezes temperatura, o gráfico, a área abaixo do gráfico dessa estrutura vai dar a quantidade de calor. Tem a temperatura em Kelvin, vamos ter que somar aqui 273 ou 273,15 e aqui também 273,15. Eu vou fazer um valor arredondado. Encontre a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 2 mol de vapor de água. 2 mol. Como aqui a gente tinha por mol, eu vou precisar, então, para cada mol eu acho um valor, eu multiplico por 2. Então, olha que legal. Direto, na lata, a capacidade térmica, que é uma função da temperatura, certo? O dt tem que ficar aqui, por favor, né? Já que é a temperatura que é a variável em questão. Aquele monte de coisa. Aqui, nos limites, para economizar espaço também, eu já deixei aqui a soma de cada um deles com 273. Você podia fazer direto isso aí, tá bom? Mas vamos lá. A integral de 30,54 em t vai ser 30,54t. A integral de 0, esse monte de coisa t, lembra o que a gente faz? Faz o t ao quadrado e divide por 2. Isso variando de 373 até 773, que já são as temperaturas convertidas em Kelvin. Então pronto, gente. Daqui para frente é a calculadora que fez para mim, né? Então 30,54 vezes 773. Isso tudo aqui aplicado a 773. Menos a mesma continha aplicada em 373, que é a temperatura do limite inferior. Beleza? Não, sem entrar em detalhe dos números, aqui vai dar, esse tudo aqui vai dar 26.681, menos esse aqui tudo já calculado, ó, eleva ao quadrado, multiplica por isso, divide por 2, multiplica aqui, soma, vai dar um total de 14.574 joules de energia
para 1 mol. Como nós precisamos de 2, é só dobrar esse resultado, certo? 29.148 joules. Então, moçadinha, muito legal integrais, tá muito legal mesmo. Quanto mais vocês exercitarem, mais fera vocês vão ficar no negócio. Por enquanto é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.